E eu falo hoje também aqui no programa sobre um assunto que exige muita consistência e muita constância. A gente está com Amor Exigente toda segunda-feira. Hoje 2 convidados incríveis. A gente vai falar sobre prevenção. E na prevenção, assim como no tratamento, aliás, em toda a vida, eu já te adianto, a gente tem que ser consistente, tem que ter constância naquilo que a gente faz e firmeza. E olha, como amanhã é dia 26 de junho e é o Dia Internacional do Combate às Drogas, e o nosso sonho é que a gente um dia não precise mais falar de dependência química, porque a gente só trabalha a prevenção, hoje eu recebo o Luiz Fernando e a Clara Correia, que é voluntário do Amor Exigente, para falar sobre vida, prevenção, sobre alegria. Sobre amor exigente. Muito bom recebê-los, viu? Vamos sentar um pouquinho para a gente conversar. E a prevenção é tudo isso, né? É vida, é alegria e é consistência. Eu já comecei falando da importância da gente se manter firme, né? Constante. E na prevenção, se a gente bobear, a gente joga tudo por água abaixo. É trabalho desperdiçado, né, Clara? Esquece. A prevenção está sendo uma experiência para mim nova, né? Eu sou produto do produto instalado, aí Amor Exigente, com situações de grande risco, né? E longo tempo. Hoje, há 2 anos, eu estou frequentando o grupo de Amor Exigente Prevenção, que nós denominamos de Educaê Crescer, considerando a formação dentro dos princípios do amor exigente como muito importante. São pais que me dão muita esperança, porque são pais de crianças e jovens que não têm problemas instalados e que vão buscar ajuda antes, vão buscar orientação com o grupo, em grupo, a partir dos princípios de amor exigente. Isso é importante. E se a gente faz isso desde cedinho, a gente não vai ter problema e aí a gente pode ter aquele mundo que a gente sonha. Não é verdade, Luiz Fernando? Um mundo sem drogas. E a gente pensa, em relação a este Dia Internacional de Combate a Drogas, não é, Cláudia? Eu fico pensando, desde que o mundo é mundo, tem drogas. E como que se combate drogas? A meu ver, fazendo prevenção. A meu ver, diminuindo a procura, diminuindo a carência das pessoas que um dia possam vir a procurar drogas. E esta carência vai ser preenchida com uma família mais funcional. Todas as semanas nós falamos dos mesmos assuntos, não é, Cláudia? E eles não têm fim. E eles não enjoam, porque o Amor Exigente tem uma proposta e tem um programa muito bem elaborado, que funciona e que dá certo. E não é só para a ação das famílias que têm problemas instalados, mas também é para aqueles que estão buscando educar os seus filhos. Eu penso que nós estamos muito carentes de uma escola de pais, que existiu nos anos 50 e 60 de uma maneira forte na nossa sociedade e que hoje não existe mais ou é muito frágil. Então, o Amor Exigente quer ser esta escola de pais, quer trazer informações importantes de como você deve assumir o seu papel de pai e de mãe na sociedade, na sua família em primeiro lugar e depois na sociedade, para diminuir essa grande procura de drogas, uma verdadeira epidemia, não é, Cláudia? E você falou assim, a gente está sempre falando sobre o mesmo assunto, mas na verdade, por mais que a gente saiba, é tão difícil colocar em prática e é tão difícil você ter aquela família que funciona, e a gente vai bater nessa tecla assim, porque a gente acredita que você aos pouquinhos vai colocando, porque não é do dia para a noite, né? É devagarinho. O que é a prevenção? Mas antes, eu acho que é importante, o que é uma família funcional? Essa é uma grande discussão que às vezes a gente tem, até porque a palavra funcional, às vezes, ela é mal interpretada, né? É aquela família, primeiro, onde todos se dão muito bem no sentido de respeito, cooperação, que são os princípios do amor exigente, né? Enquanto isso não acontece, a gente tem aquilo que se chama disfuncional. É quando as coisas não acontecem da melhor forma para aquelas pessoas. Não é uma questão de serem certos ou errados, é uma questão realmente de ter um ambiente onde todos têm uma convivência saudável, onde cada um tem uma função clara a ser definida dentro daquela casa. Pai ou mãe, o tio, o avô, a criança, o jovem, todos têm que saber o que estão fazendo na vida e naquela casa.
Perfeito. Como se fosse uma organização, né? É, exatamente. Pai, mãe, ali no topo. Ou outros tantos, né? Porque muitas vezes hoje o pai e a mãe não estão tão presentes, Às né? vezes tem um vô, uma avó, né? exatamente. E ali todo mundo sabe o que representa e o que tem que fazer como função também. E como função paterna, materna, filial, né? Eu acho que isso é muito... E é difícil de se conseguir no mundo de hoje, com tantas influências e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo na sociedade, a família muitas vezes se sente insegura. Por isso que eu acho que buscam o amor exigente e prevenção. E como é que é o trabalho da prevenção? O que é essa prevenção? Ela é feita durante 15 semanas do semestre. Cada semana é um princípio, né, do amor exigente, e se trabalha muito a questão da partilha, como em todos os grupos, né, nós temos todos os grupos questão da partilha, onde as pessoas colocam aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão vivendo e colocam para ouvir experiências de outras pessoas e soluções de outras pessoas. E antes disso existe toda uma apresentação dos princípios e uma discussão sobre a importância de cada um deles em relação à família, sempre buscando esse conceito de o princípio sendo aplicado à família, não uma coisa ou intelectual ou solta, ela tem que estar relacionada à família. Nossa, que coisa maravilhosa, eu fico pensando que é uma oportunidade, um privilégio que você não deve desperdiçar, ao contrário, deve agarrar, porque esse curso é gratuito, lógico. Você não vai pagar nada. Absolutamente, sabe? ainda ganha cafezinho de graça. E olha que maravilha. Café e bolo de graça. Poder ouvir E abraço, um retorno. claro. Desculpa, e abraço. Mas poder ouvir um retorno de alguém que tem mais experiência, que já lidou com essa situação, com base nos fundamentos, nos princípios de amor exigente, para aquela dúvida que talvez você tenha, deixa ou não deixa ir a essa festa? São coisas desse pode tipo ou não mesmo. pode comprar isso? Dou ou não dou esse Bendito dinheiro, essa celular, mesada? o celular devo comprar, não devo comprar, que é a grande pergunta do momento, né? O que eu faço com o celular com meus filhos? Eu dou, eu empresto, eu deixo usar o dia inteiro, eu regulo, desligo. Por incrível que pareça, é uma das grandes questões do momento. E a gente está aprendendo junto, né? Porque Tá a gente também junto, é vítima dessa tecnologia que nos pegou de repente, né? E nos pegou em todos os sentidos, até mesmo no uso exacerbado, que a gente também adulto muitas vezes usa sem limites, não é verdade, Clara? Exatamente. As reuniões de prevenção, elas acontecem uma vez por semana? Uma vez por semana. No nosso caso, né, do Educaê, é na Zona Sul, no Colégio Magíster, que nos cedeu espaço, né, que cedeu ao grupo espaço também gratuito, com toda tranquilidade. As reuniões são às quartas-feiras, das 20 às 22 horas. Né? Existem outros grupos de prevenção em todo o estado de São Paulo, que eu tenha conhecimento, né, que funcionam todos muito próximos uns dos outros. Varia o nome, né? Nós escolhemos Educar e Crescer, que acreditamos na possibilidade do crescimento das pessoas, na aquisição de conhecimento. E como é que a gente fica sabendo quando vai começar um grupo de prevenção? Porque pelo que eu estou entendendo... Sempre em agosto. Em agosto ou em março, que é no nosso caso é quando a escola nos libera espaço, porque, por exemplo, agora nós temos férias de julho na escola, não é? Então a escola não pode nos ceder esse espaço. Então, em agosto nós começamos a nova turma, né? Uma nova turma ou com as mesmas pessoas que queiram permanecer. A gente começa em agosto até o começo de dezembro. Gente, que maravilha, que privilégio. Importante, Cláudia, que a gente deixe claro aqui também que esta é uma das ações de prevenção do amor exigente, os cursos de 15 semanas do Educaí. Mas o amor exigente também trabalha grupos paralelos aos grupos de família, com aquele grupo que nós chamamos amor exigentinho. Então isso também é prevenção. Então vem o filho, o neto da família que já está com um problema instalado, que tem um dependente químico na sua família, e as crianças vão se reunir com um dos coordenadores para trabalhar o princípio que a família está trabalhando lá, o dependente químico está trabalhando na sobriedade, a família está trabalhando na família e o amor exigentinho vai trabalhar. Então, por exemplo, este mês de junho, o comportamento. Como mudar os comportamentos de uma criança de 6, 7, 8 anos que está convivendo com uma família que tem um problema instalado. Então, esta é uma ação. E, finalmente, a ação do PQVAE Escola, onde o amor exigente começa por cursos de 15 semanas, com professores, com a direção, com a orientação da escola,
com os funcionários e depois vai caminhando em direção à sala de aula. E há muitos municípios brasileiros que já têm amor exigente instalado em sala de aula. Como uma matéria, os alunos aprendem amor exigente, que é tão simples, não é? Mas que precisa ser vivenciado. Algumas pessoas nos perguntam, não dá para fazer esse curso de 15 encontros, não dá para fazer de 2, de 3? Não, dá para fazer de 1 a informação. Mas e a partilha? Porque a partilha é que vai nos dar força para a prática, né? Exato. E na verdade é ali, mantendo-se na partilha uma vez por semana, que a gente consegue colocar em prática os princípios. Porque a gente é facilmente levada pelo amor que a gente tem, que muitas vezes é sem exigência, né, Clara? Exatamente. Eu só esqueci, devo ter lembrado, esse grupo em particular teve esse semestre uma atividade numa comunidade em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, num grupo chamado Pro Brasil, né, que é uma ação social que acontece em Parelheiros. E nós foi levado até esse grupo o conceito de prevenção do Educaê, para pessoas que estavam buscando auxílio realmente, no sentido realmente de educar e prevenir questões. E nós tivemos um trabalho do semestre inteiro que a gente espera que a gente possa continuar no segundo semestre também. É uma comunidade de Parelheiros que tem como apoio o Pro Brasil, que é uma entidade de fins privados. Né? Ok. No Amor Exigente a gente tem os 12 princípios. No grupo de prevenção... 15, porque existe o primeiro dia é sempre de sensibilização, de explicação do que se trata, porque é uma fórmula que as pessoas precisam entender, né? Que não é palestra, né? Sempre aquele conceito, não é uma palestra. E na metade do semestre a gente tem uma outra paradinha, que quando termina os princípios que são de entendimento de si mesmo, que são os 6 primeiros princípios, você passa para os princípios de ação. Então é importante explicar para as pessoas que até então você está se conhecendo e conhecendo o ambiente no qual você vive. A partir daí, quais são as mudanças que você pode implementar? Para dar um tempo para as pessoas irem passo a passo, porque mudar é muito difícil, Cláudia. A mudança sua como pessoa é muito difícil. Vamos, então, só para o pessoal entender mais claramente, quais seriam esses 6 primeiros princípios, ou alguns deles que dizem respeito a cada nós? Um? Pais também são gente, que eu acho que isso é um dos princípios fundamentais, né? E que nossos recursos são limitados. A gente tende a exagerar, tanto no excesso de amor, excesso financeiro ou excesso de facilidades, não é? E às vezes a gente ou priva demais ou faz tudo ao contrário. Então, o recurso limitado é quando você sabe exatamente o que você pode fazer, você pai, você mãe. O que eu posso dar de amor no sentido de usar a palavra exigência, não é? Até que ponto eu posso usar esse amor de forma construtiva? Então, esse é o entendimento nosso, né? A partir daí para frente vem a tomada de atitude, que é os princípios que vêm em seguida, né? O grupo de apoio. E de forma geral, tem um ponto em comum da maioria das pessoas que participam em relação à dificuldade de mudança? Por exemplo, normalmente as mães são muito, o quê? Permissivas? Sim, elas tendem a ser mais, usando uma palavra que eu aprendi também no Amor Exigente, usar muito a amorosidade, que é algo mais fluido, sabe? Que não tem tanta consistência quanto o amor verdadeiro, né? Que é aquele amor que está presente, seguro de si, né? Seguro, mas sabe realmente que tem consciência do que está fazendo, né? Então, a gente tem essa diferença. E as mulheres tendem um pouco, mas isso não é hoje em dia, não é mais talvez a realidade que era anos atrás. Hoje os pais também, os homens também se perderam um pouco nisso. Tendem a dar muito mais do que podem ou devem fazer, né? Hoje não tem tanta essa diferença com a mulher, não. Existe mesmo diferença entre quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro em relação a limites? Por exemplo, é mais fácil criar um filho quando a gente tem menos recursos financeiros ou não? Às vezes a pessoa que tem menos recursos financeiros se endivida, mas não consegue dar o não. Acho que realmente é uma boa pergunta. Acho que
muitas pessoas se endividam, não importa até o nível de endividamento, até para comprar um brinquedo, né? E outras pessoas que têm consciência que isso não é necessário. Acho que é mais importante o conceito, não é necessário você gastar dinheiro que não tem ou está com dificuldade para comprar um brinquedo. Eu falo muito isso por causa do Dia das Crianças, Natal, etc. As pessoas de alto poder aquisitivo, que a gente já teve, principalmente em grupos de problema instalado, elas têm condições de até dizer não com mais facilidade, mas a situação toda é muito complexa, né? É muito fácil, porque é a casa, é o ambiente, é o empregado, as coisas são... Nesse ponto, às vezes se perdem um pouquinho, né? Nesse sentido. Há tudo demais, né? Há tudo demais. Então, talvez faça sentido que é mais fácil criar com mais dificuldades financeiras. Com mais dificuldades financeiras. Sim, faz Eu mais penso que a questão central, Cláudia, é a autoestima dos pais e dos educadores em relação ao fortalecimento de dizer não. Você não diz não porque você tem uma autoestima rebaixada ou porque você, talvez, nessa questão social que vocês estão colocando, você não teve quando você era criança, então você vai querer dar tudo para aquele filho, aquilo que você não teve. Sim. E você tem que estar fortalecido. O grupo vai dizer, olha, você não teve e se tornou um grande homem, uma grande mulher. Não é preciso que você dê tudo para o seu filho para que ele também seja uma grande pessoa, porque talvez não seja, porque aí você não vai trabalhar a questão da frustração, não é? Os nossos jovens, as nossas crianças não estão aprendendo a trabalhar essa questão da frustração, porque nós, como pais e mães, na nossa codependência, e codependência não é um comportamento de quem convive com um dependente químico exclusivamente. Essa codependência vem mesmo dessa impossibilidade que você tem de não dizer não para as pessoas, para se sentir amado, para se sentir gostado. Eu tinha muita dificuldade de dizer não para os meus filhos, porque eu queria ser amigo dos meus filhos. E agora, Cláudia, eu estou com muita dificuldade de dizer não para os meus netos também. E a minha netinha, essa semana, eu vou ter que partilhar isso lá no grupo, Clara, porque o grupo vai ter que me dar uma solução. Esse fim de semana ela esteve comigo e ela quis comer a sobremesa antes do almoço. E eu não consegui dizer não para ela, Cláudia. E sabe o que ela falou para mim? Vovô, eu vou comer direitinho, depois que eu comer o doce da sobremesa, eu vou comer o salgado também, mas de qualquer maneira, este assunto é entre eu e você, é segredo nosso, viu, papai? Viu, vovô? E aí, Cláudia, isso como é muito tentador, né? Isso é muito tentador. Então você quebra as pernas de qualquer quebra, não é? Né? Poxa, então não foi só eu, né? Não, estou de perna quebrada. Não, imagina. Mas então eu preciso de um grupo que me fortaleça, né? É claro que o vovô, a minha filha e meu genro, eles são bons educadores e eu, aos fins de semana, comer uma sobremesinha antes do almoço talvez não seja um grande problema. Mas eles estão lá tentando arrumar esse espaço, não é? E como é importante ter alguém, ter um grupo, sim, ter um local onde a gente possa discutir esses assuntos e ver que isso não é uma questão só nossa, é uma questão que está aí e que as pessoas precisam de um apoio. Maravilhoso. E olha, tem muitas mensagens, a produção está me avisando, perguntando onde é que tem um Amor Exigente, se tem Amor Exigente em qualquer lugar do Brasil. Gente, tem Amor Exigente espalhado pelo Brasil todo, tem até fora, em alguns lugares da América Latina, tem em Israel, tem no Uruguai, tem na Argentina, mas é fácil para você saber qual é o mais próximo da sua casa. Você vai entrar no site que é o www.amorexigente.org.br. A gente tem a tela do site, vou pedir para, se conseguir colocar, ótimo, isso. Na tela você vê ali, olha, tá contornado de vermelho, localiza aí. Você clica ali e vão aparecer os endereços, tá vendo o mapinha? Você vai colocar ali a sua região, sua localização e aparecem os endereços mais próximos da tua casa. Exatamente. Você fala assim, mas não tem pertinho da minha casa, não tô achando aquele que seria muito fácil. Você pode entrar em contato com o Amor Exigente através até do telefone, que é o 19 3252 2630, 19 3252 2630, e aí você pergunta se tem algum outro mais perto, quem é a coordenadora regional ali de onde você está. E o mais bacana é que você até pode começar um grupo novo. É claro que para isso você vai fazer os cursos de Amor Exigente, mas sempre tem cursos, não é? Sim. E você vai se capacitar para isso, tá certo? Okay. Tá certíssimo, Cláudia. Em relação ao que a Clara estava nos explicando, que é o Educaê,
este projeto de 15 encontros, se você é um líder comunitário, se você gostaria que na sua igreja, que na sua escola, o Amor Exigente fosse trabalhar este encontro, estes 15 encontros com a sua comunidade, nos procure, porque sempre um coordenador regional ou um dos coordenadores de grupo do entorno vão poder levar uma equipe ali e dali surge a possibilidade de termos um grupo de permanente de Amor Exigente naquela comunidade, que é o que nós queremos. E olha, tem um curso para acontecer no próximo final de semana. Ah, não, é daqui a um mês. No dia 21 de julho, em Niterói. Dia 21 de julho, em Niterói, você pode fazer inscrição. Tem que ser rápido, porque isso fica cheio rapidinho. No 21 96732 7629, pessoal do Rio de Janeiro. Eu sei que Niterói, às vezes, fala assim, mas Niterói não é tão pertinho pra mim. Não tem problema, é um dia. Atravessa a ponte, é um outro lugar, dá uma passeada, né? E tá tudo certo. O importante é que você vai aprender um monte de coisa boa e depois você pode, quem sabe, fazer um grupo aí pertinho de você. Então, faz a inscrição, dia 21 de julho, o telefone é 21 96732 7629. É e isso. no nosso site há 2 grandes bandeiras passando lá para todo mundo ver, cada vez que você acessa o site, falando dos 2 simpósios regionais do norte e do sul do Brasil e também dos nossos países irmãos em relação ao sul, que vão acontecer. Então nós teremos o Sulão, que vai acontecer em Florianópolis, agora no mês de agosto, e o Nordestão, que vai acontecer em João Pessoa no mês de setembro. O Sulão é que dia de agosto? Ah, Te Cláudia, eu não sei. Quer ver? Mas Entra no site. O nome de todos os netos. Esse eu não. Então esse você não esquece, né? Não, mas não peça muito rápido também, que são 5, né? 5, que maravilha, né? Clara, muito obrigada. Quero agradecer ao Colégio Magister mais uma vez também pelo espaço, né? Que é tão especial para vocês, para toda a família Amor Exigente. Ok. E é só chegar lá e Só fazer chegar, inscrição? sim, entra. Pode fazer inscrição para o próximo curso também no site? Já pode. Não, vamos esperar agosto, porque a gente não tem ainda a data definida de agosto. Tá. Porque dependemos da decisão do colégio. Mas é só ficar de olho. É só ficar de olho. Muito obrigada, meus queridos. Força, fé e alegria. Uma ótima semana para Muito bem para vocês. você também. Obrigado, Cláudia. Obrigada, de coração. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada. Clara. Obrigada, Luciana. Até breve, a minha próxima. amiga. Até. E a gente segue com essa semana linda, novinha, colocando em prática aquilo que a gente já entende que tem que ser colocado em prática.